Olá, eu sou Carla Luiza, integrante do CGE Consultoria. Estou aqui hoje para falar sobre regulamento de empresa. Como podemos visualizar o regulamento de empresa? Quem elabora esse regulamento e para quem tem validade? A disposição legal do regulamento de empresa é o artigo 444 da CLT. Nele estabelece que o regulamento de empresa é um ato unilateral, modificado pelo empregador. Então, a gente precisa visualizar da seguinte forma: a empresa é o nosso domicílio profissional. O empregado tem o domicílio de residência, onde mora, e tem o domicílio profissional. Então, inclusive nas ações judiciais de pensão alimentícia, as mães que pedem a pensão, elas podem pedir a citação do empregado no domicílio profissional. Assim como o pai que tem a guarda do filho e a mulher que trabalha, ele pode entrar com uma ação judicial de pensão alimentícia pedindo para citar a mulher ou a empregada no seu domicílio profissional. Então, por que eu estou falando isso? O domicílio é o local que a gente fica um grande tempo do dia. Assim como o nosso domicílio, onde a gente mora, tem o domicílio profissional. E dentro desse domicílio deve existir algumas regras de comportamento, regras de trabalho, o horário de trabalho que deve ser atendido, a forma de execução do seu trabalho, como você vai entregar suas tarefas, como você vai atingir as suas metas. O empregado, ele quando é contratado para trabalhar numa empresa, ele precisa vestir a camisa da empresa, ele tem que ter o respeito e tem que falar assim: nossa, eu vou trabalhar para essa empresa com orgulho. E para que ele possa vestir a camisa, ele tem que ter a consciência de que ele não é apenas mais um que vai receber o salário ao final do mês e gastar o tempo, o seu dia a dia, esperando o tempo passar. Ele vai colaborar com o crescimento e a transformação de cada empresa. Por isso é o vestir a camisa. O empregado, ele tem que estar atendendo todas as expectativas da empresa, assim como a empresa também tem que atender as expectativas do funcionário. Então, nessa relação entre empresa e empregado, existe a regra, que é o regulamento. Como deve prosseguir essa relação entre empregadores e entre empregado. E nessa relação, a gente tem que ver se o empregado vai aderir de forma tácita ou expressa. Como a gente vai ver se ele aderiu de forma tácita? Aderir, dar anuência. No momento do contratação, do contrato de trabalho, existem alguns contratos por escrito que dentro das cláusulas ela insere que o empregado, ao assinar o contrato de trabalho, ele vai aderir ao regulamento de empresa, ao regulamento da empresa. Então, essa é a forma de anuir expressamente, porque o empregado, no momento da contratação, ele vai assinar o contrato e a empresa, ela tem esse documento de que ele tem que atender aos regulamentos, as cláusulas previstas no regulamento de empresa. E a forma tácita é quando não consta no contrato de trabalho por escrito, porque todas essas cláusulas não cabem na carteira de trabalho. Então, as informações básicas da carteira de trabalho é a data de admissão, de demissão, remuneração e cargo. Agora, essas cláusulas específicas devem constar num contrato por escrito, incluindo o regulamento de empresa. Então, quando nesse contrato não tem, a empresa não tem essa cláusula específica do regulamento,
A empresa tem um outro caminho a se fazer. Ela vai elaborar o contrato de trabalho com base em quê? Com base no seu poder diretivo, o poder diretivo do empregado previsto no artigo 2º da CLT, que ele vai estabelecer nesse regulamento de empresa as normas de natureza técnica para organização produtiva e execução de trabalho. O que é organização produtiva? O empregado, ele, ao ser contratado, ele está dentro das opções de capacidade que a empresa tem necessidade para o seu funcionamento. Essa relação empregado e empregador, ela tem o objeto de contraprestação. O empregado vai ceder o seu talento, a sua capacidade técnica, e a empresa, em contrapartida, vai fornecer o salário e os seus benefícios. E essa forma de organização produtiva, como vai ser feita essa organização, quais os protocolos que a empresa ela define como importante para o funcionamento, ela está dentro do regulamento de empresa. E o empregado admitido, ele tem que saber disso. Ele tem que ter conhecimento como funciona. Por quê? Porque senão ele vai estar fazendo o seu trabalho de forma aleatória. Ele tem o talento, mas não sabe como agir, como produzir, como colaborar e contribuir com a empresa. Então, ele tendo conhecimento da organização produtiva da empresa, como a empresa ela cobra as metas, o trabalho, o comportamento, todo funcionário sabendo como é o procedimento da empresa, fica mais fácil o trabalho, mais fácil a produção e a execução do trabalho. O empregado ele tem que saber que horas que ele tem que chegar, o que ele tem que fazer, quais são as tarefas que ele tem que fazer. Ele não tem que chegar na empresa, chegar e esperar o tempo passar. A empresa ela tem que definir suas metas, tem que definir suas tarefas. E qual é a consequência de cada tarefa? O empregado ele tem que saber por que ele está fazendo isso e o que vai colaborar com a empresa em relação a essa tarefa. Então, é de extrema importância que todas as empresas elaborem um regulamento de empresa e deixem visível no ambiente dos empregados, para que os empregados tenham conhecimento. Mas não adianta colocar só no mural, que o empregado às vezes nem passa pelo mural, mas não lê. Então, o que eu aconselho? A empresa que elaborou o regulamento de empresa, imprime e dá para cada um dos funcionários, para que eles tenham conhecimento de como deve ser a execução dos serviços. O que a empresa espera de cada funcionário, qual é o objetivo da empresa para o ano. Então, todas essas informações é de importância para a relação entre empresa e empregado. A gente falou sobre a elaboração do regulamento de empresa. Já sabe que é o empregador que tem que fazer de forma unilateral. Os empregados eles aderem de forma tácita ou expressa. No regulamento de empresa deve ser especificamente falando sobre a organização produtiva e a execução do trabalho. Ele não consta na carteira de trabalho, mas num contrato por escrito. E quando não tem contrato por escrito, o empregado adere tacitamente quando está visível na empresa. Só que a empresa, para poder elaborar o regulamento de empresa, ela tem que sempre respeitar o princípio maior da justiça do trabalho, do direito do trabalho, que é o princípio da proteção ao trabalhador. Todo o regulamento, todas as cláusulas que são estabelecidas no regulamento de empresa tem que atender essa proteção. Por quê? Porque existe a relação de hipossuficiência. A empresa, como gestora das atividades, gestora de todo o serviço,
ela tem a capacidade e o poder diretivo de determinar o que o empregado vai fazer. E por ele ser hipossuficiente, ele tem que acatar o que a empresa determina. No entanto, esse regulamento de empresa, para poder estabelecer as regras e as normas de execução, tem que proteger o empregado, proteger de forma a atender o respeito à saúde do trabalhador, à dignidade do trabalhador. O trabalhador, quando vai à empresa, ele oferece todo o seu talento, todo o seu tempo de vida, então ele espera que tenha respeito, que atenda às necessidades básicas dele. Então, para que haja um regulamento de empresa perfeito dentro da lei, atendendo aos princípios de proteção ao trabalhador, a empresa ela deve ter esse equilíbrio entre a dignidade do trabalhador e a necessidade da empresa. É isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem comentar, eu estou à disposição e espero vocês no próximo vídeo. Compartilha, se inscreva no nosso canal e a gente se vê no próximo vídeo.